espaço de tranquilidade e cura, onde a nutrição é para o corpo e os florais são para a alma. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcela, eu sou Nutri, formada pela Unicamp e que atua com abordagem comportamental há mais de 6 anos. E também eu sou terapeuta floral, atuando com a indicação de essências florais pelo Sistema Floral de Bach. Hoje eu queria trazer para vocês um tema que é bem recorrente nas consultas de nutrição comportamental, que é o comer emocional. Antes de todo o vídeo, eu gosto de explicar um pouquinho sobre o que é essa nutrição comportamental. A nutrição comportamental é uma abordagem da nutrição. Ela é uma forma de atendimento em nutrição que pode ser aplicada ali para diversas áreas, seja nutrição para vegetarianos, nutrição na reeducação alimentar, nutrição materno-infantil, nutrição esportiva, enfim. É uma maneira de atendimento e acolhimento que analisa muitos outros aspectos além do que e do quanto a gente come, trabalhando principalmente em como a gente faz as refeições e também o que nos motiva a realizar ali as escolhas alimentares. Então, além de trabalhar, com planejamento alimentar quando é necessário, a gente também trabalha ferramentas de organização da rotina, leitura de rótulos, ferramentas ali para lidar com a ansiedade, ferramentas do comer emocional, que é o tema do vídeo de hoje, e também diversas outras abordagens, como a abordagem do comer com atenção plena, o Mindful Eating, a entrevista motivacional, a abordagem do comer intuitivo. Então, essa abordagem de nutrição comportamental, ela traz várias abordagens e ferramentas, ela condensa para que a gente consiga atuar de uma forma diferente na nutrição e realmente ajudar o paciente a mudar comportamentos. Não só dar um papel ali para ele seguir e se vira, A gente não ter essa responsabilidade de auxiliar nesse processo de mudança de comportamento, que a gente sabe que é difícil, mas é possível. Então, eu queria trazer um pouco hoje para vocês sobre uma dessas abordagens, uma dessas questões ali que a gente trata no atendimento à nutrição comportamental, que é o comer emocional. O comer emocional é aquele comer que acontece em resposta a algumas emoções. Então, principalmente emoções desagradáveis, como ansiedade, tristeza, tédio, A gente busca ali a comida para que ela traga um prazer mais rápido e para que a gente se sinta bem. Então, para que a gente não se sinta mais entediado, não se sinta mais ansioso, não se sinta mais triste, não sinta mais raiva, Então, para que a gente consiga modular aquelas emoções. Esse comer, ele não é necessariamente ruim, porque as emoções, elas estão sempre ali motivando também aquilo que a gente vai comer. Por exemplo, a gente come um prato que a gente gosta, a gente traz ali uma certa felicidade, a gente come alguma comida ali com um vínculo afetivo, com uma memória afetiva, ela também vai trazer aquele quentinho no coração. Então, não necessariamente é ruim, porque a gente, como eu digo para os pacientes, não consegue desligar o que a gente está sentindo ali no momento da refeição. Então, lógico que a gente vai sentir coisas também ao longo da nossa alimentação, assim como a gente tem vários sentimentos ao longo do dia, em vários outros momentos ali do nosso dia, Mas o que acontece com esse comer emocional? Ele é esse comer em resposta a essas emoções. Então, a pessoa não está ali comendo e sentindo alguma coisa, porque é o horário da refeição, porque ela estava com fome física e porque ela tá ali com a atenção plena. Não, ela tá comendo porque ela quer se sentir melhor, porque ela acha que ela merece, porque ela quer um prazer rápido, porque aconteceu alguma situação ali no dia dela que não foi legal. Então, é esse comer motivado exclusivamente pela emoção. Então, muitas vezes a pessoa não está com fome física, ela não tá com uma vontade específica de comer, como eu trouxe no outro vídeo. Ela tá só tentando ali lidar com uma situação de ansiedade, uma situação de tristeza, raiva e até tédio também. Então, nesse sentido, é interessante que a gente perceba esse comer emocional e diferencie o comer emocional da fome física e da vontade de comer. Então, eu vou explicar aqui brevemente para vocês, mas se vocês quiserem aprofundar nesse tema, de diferentes tipos de fome, eu já postei um vídeo aqui também sobre isso. Mas brevemente, vamos falar um pouquinho sobre essas diferenças aqui.
A vontade de comer é bem específica. Ela está relacionada a alimentos que nos tragam conforto, a famosa comfort food. E geralmente são alimentos que a gente tem ali uma memória afetiva. Então, que vontade de comer o bolo de chocolate da minha avó ou a lasanha da minha mãe, por exemplo. Mas essa vontade de comer, ela não é urgente. Então, você consegue se programar para quando for na casa da sua mãe, por exemplo, comer a lasanha com companhia, com atenção plena. E é interessante que a gente atenda essa vontade para que elas não se tornem aí fome emocional, né? Porque às vezes, por exemplo, a gente tem vontade de comer lasanha ali algum dia da semana e a gente se proíbe porque acredita que não pode consumir aquele alimento. Por situações ali também colocadas pela mídia, né, que às vezes colocam um grupo alimentar inteiro como vilão, como no caso dos carboidratos, né, mas enfim, pelas crenças ali que a gente vai adquirindo ao longo da vida, a gente acredita que nunca possa consumir aquele alimento. E aí, a gente vai tentando tapear com outras coisas. Então, por exemplo, a blogueira falou que eu não posso comer lasanha, mas eu posso comer tapioca, mas eu posso comer uma torrada, mas eu posso comer uma fruta, né? Então, a pessoa tenta tapear ali aquela vontade de comer a lasanha, por exemplo, tentando consumir esses outros alimentos. Mas, na maioria das vezes, isso não dá certo. E a gente acaba, ao final do dia ou ao final da semana, consumindo aquele alimento que a gente queria, que era uma vontade específica, era uma memória afetiva, né? E aí a gente consumiu várias outras coisas em conjunto também. Então acabou consumindo muito mais calorias do que realmente precisaria, né, nessa situação. Mas a vontade de comer, então, ela não é urgente, ela é bem específica e tem essa memória afetiva ali relacionada. Ao contrário da fome emocional. Então, a fome emocional, ela é urgente, ela não é específica. Então, qualquer alimento rico em gordura, rico em açúcar, serve para aplacar essa fome emocional. E a gente, geralmente, né, busca por esses alimentos ricos em açúcar e gordura, por eles serem mais palatáveis. Então, eles trazem um prazer rápido. Nosso sistema nervoso adora alimentos que têm açúcar e gordura junto, porque a gente não encontra na natureza, né? Por exemplo, o abacate, ele é rico em gordura, mas ele tem pouquíssimo carboidrato, pouquíssimo açúcar. Agora, se a gente pensa em outras frutas, a banana, a maçã, elas têm mais carboidrato, a frutose natural da fruta, porém elas não têm gordura. Então, essa combinação de açúcar e gordura, ela foi feita pela indústria e muitas vezes eles adicionam sal também para dar um realce do sabor. E aí a gente tem essa explosão ali de palatabilidade, né? O nosso sistema nervoso gosta muito. Então, são esses tipos de alimento que a gente vai buscar quando a gente está tentando lidar com uma emoção, quando está tentando ter um prazer mais rápido. E, geralmente, quando a gente busca esses alimentos, é na ausência da fome física. Então, a gente busca já estando saciado, só que aconteceu ali uma situação em que eu quero realmente sair daquela situação, me sentir melhor, e aí eu vou buscar esse alimento mais palatável como forma de me sentir melhor. Só que isso acaba sendo ruim, como eu falei, a gente não estava com fome física. E aí a gente acaba comendo ali sem ter essa percepção de saciedade. Então a gente acaba comendo a mais, tem os níveis de saciedade ali que a gente fica, tô muito cheio, tô passando mal, tô desconfortável, precisei, por exemplo, abrir o botão da calça, né, nessas situações. Então a pessoa come realmente de forma exagerada ou até, em alguns casos, de forma compulsiva, quando ela come ali como tentativa de lidar com as emoções. E às vezes ela acabou de comer, passou ali uma meia hora, ela vai buscar o alimento de novo, né? Porque esse prazer, assim como vem rápido, né? Ele vai embora rápido também. Então fica num ciclo e a pessoa fica sempre comendo sem fome. E é esse comer sem fome que, na verdade, faz a gente ganhar peso. Porque a gente acaba não estando conectado ali com os nossos sinais internos, acaba não escutando esses sinais internos e acaba comendo sem necessidade alimentos muito calóricos, e aí essas calorias possivelmente vão ser armazenadas na forma de gordura, se isso for uma coisa que acontecer de forma recorrente. Então, esse é o comer emocional. Ele geralmente é motivado ali por alguma emoção desconfortável, desagradável, e a gente busca a comida, principalmente alimentos mais palatáveis, para conseguir lidar com ele. A fome física, que pode ou não estar associada com comer emocional, é aquela em que a gente tem uma necessidade de energia. Então, nossas taxas de glicose já estão mais baixas, o nosso organismo começa a mandar alguns sinais físicos, né, produzir ali hormônios da fome, como a grelina, por exemplo, e mandar alguns sinais físicos, como o estômago roncando, uma dorzinha de cabeça, uma irritabilidade, uma fraqueza, para avisar a gente que já está na hora de comer novamente.
E aí, nessa situação, é interessante que a gente coma. Só que se a gente também tiver uma fome emocional atrelada à fome física, pode ser que a gente só queira consumir alimentos mais palatáveis, né? E isso também acaba não sendo tão interessante assim. O que é interessante quando a gente pensa ali na fome emocional, né, nesse comer emocional? A gente pensar em estratégias para lidar com ele. Porque a gente sabe que geralmente não é fome física, não é uma vontade específica de comer, né, ele vem ali sozinho. E aí, o que a gente pode fazer então para lidar com ele? Essas estratégias podem ser uma reflexão ali que você tenha no acompanhamento de nutrição ou até no seu acompanhamento de psicoterapia também. E aí você vai buscando junto com os profissionais ou até você mesmo essas estratégias para lidar com esse comer emocional. Quando a gente tem comer emocional, geralmente ele não está associado à fome. Então o que a gente precisa não é comer, é alguma outra atividade que traga o mesmo prazer que a comida traria, só que tendo ali também essa gama de atividades maior. Eu costumo comentar com os meus pacientes que na vida adulta a gente não tem tantas fontes de prazer assim. A gente trabalha, muitas pessoas às vezes não gostam do ambiente de trabalho, não gostam do tipo de trabalho que elas fazem, ou tem uma rotina muito estressante. E aí quando elas voltam para casa, por exemplo, elas não têm muita fonte de prazer assim. Muitas vezes a gente vai buscar as telas, né, redes sociais, TVs, ao contrário de uma criança, qualquer coisa já é uma fonte de prazer para ela. E aí a comida, por ter esse prazer mais rápido, né? Isso é uma coisa fácil ali de você ir pegar e comer alguma coisa, é uma coisa que a maioria das pessoas adultas, principalmente, acabam usando ali nessas situações de ansiedade, de estresse, de tédio, como eu já comentei com vocês antes. E aí é interessante então que a gente busque essas outras atividades que podem ser ali fontes de prazer também importantes na vida adulta. Tem 4 categorias que a nutricionista pioneira ali desse método Sem Dietas no Brasil, a Sofia Deran, trouxe pra gente. Eu sou também formada no método da Sofia, então atendo ali de acordo com o método dela e os princípios desse método. E no comer emocional a gente tem 4 princípios ali fundamentais, né, de atividades. Então, sugestões ali de atividades por grupos. O primeiro é o grupo para quem precisa de apoio. Então, para quem tá passando ali por uma situação estressante ou difícil e precisa conversar com um amigo, então a gente pode pensar em algumas atividades, ligar para um amigo, conversar num chat seguro, a gente conversar com um terapeuta, conversar com alguém da família, mandar uma mensagem de WhatsApp, conversar com um mentor espiritual. Então a pessoa está precisando ali de um apoio para lidar com aquela situação e ela vai buscar ali alguém com quem ela possa realmente se apoiar. Outra gama ali, outra categoria das atividades são atividades de autocuidado. Então, o que a pessoa pode fazer para cuidar mais de si? Ela pode, por exemplo, quando ela está ali numa situação de briga com alguém, colocar mais limites, conseguir se respeitar mais. Ela, por exemplo, fazer alguma sessão ali de beleza, né? No caso das mulheres, por exemplo, uma hidratação no cabelo, fazer as unhas, fazer uma maquiagem. No caso dos homens, ir no barbeiro, realmente ali fazer a barba, fazer o cabelo, ter ali um momento de autocuidado também. E não só autocuidado com a aparência, né? A gente pode pensar num banho relaxante ali com ervas aromáticas também que auxiliam. Autocuidado no sentido de você ter hobbies e coisas que você gosta de fazer, que você consiga trazer também, encaixar eles na sua rotina. Então eu falo para a pessoa, às vezes você se programa para fazer uma coisa que você gosta, no caso para não utilizar a comida, né, como fonte de prazer, mas não dá para você fazer naquele momento, porque naquele momento você está no trabalho, por exemplo, mas você pode se programar para fazer algumas coisas depois que chegar em casa. Então também é uma situação ali interessante para algumas atividades que eu já vou falar daqui a pouquinho. Mas também tem outros tipos de atividade na questão de autocuidado. A gente pode pensar na prática de uma atividade física prazerosa, porque não adianta nada a gente buscar uma atividade física que a gente não se conecta, que a gente não gosta e que aí pode acabar trazendo mais estresse, né? Então, para quem ainda não encontrou a sua atividade física prazerosa, você pode marcar, por exemplo, aulas experimentais de várias coisas, né? Eu tenho pacientes que, por exemplo, gostam muito de fazer yoga.
outros gostam de fazer natação, outros gostam de fazer lutas no geral, outros gostam de fazer atividade com tecido, outros gostam de dança. Então, assim, tem vários tipos de atividades, de formas de movimentar o corpo que você pode buscar e aí ter um prazer também com essa atividade física, né? Isso também é muito importante. E também a questão de você dormir, você descansar, você meditar. Às vezes tem gente que está tão desconectada dos sinais de fome em sociedade que a pessoa acaba não percebendo que na verdade ela não está com fome, que ou ela está com sede ou realmente ela tá com sono ali, tá com vontade de ir no banheiro, né? Então a pessoa tá bem desconectada dos sinais do corpo também. E aí é interessante a gente buscar esse processo de reconexão, que é uma coisa que pode também ser trabalhada nas consultas de nutrição, nas consultas de psicologia, né, com profissionais ali da saúde. Então, formas ali de autocuidado, atividades para distração. Então, mudar de ambiente, assistir a um filme, ler um livro, você sair para caminhar, você brincar com animal de estimação, dançar, fazer qualquer coisa que você goste de fazer para se distrair daquela situação e aí conseguir também lidar melhor com ela. E o último grupo seria atividades para lidar diretamente com o sentimento. Então, muitas vezes eu falo para os meus pacientes também que a gente sente muitas coisas ao longo do dia. E se a gente for comer para cada tipo de sensação que a gente tiver, muitas vezes a gente passa o dia todo comendo, né? Então, é interessante a gente pensar em também ter essa percepção, né, de que não necessariamente eu preciso comer como resposta a um sentimento que eu esteja sentindo. Então, eu posso, por exemplo, ficar ali com o sentimento por uns 10 minutos, sentir realmente aquela situação, porque às vezes a gente até pode, por exemplo, falar assim, não quero me sentir triste, não quero me sentir com raiva, mas é uma emoção que muitas vezes aparece em determinadas situações, então a gente ficar um pouquinho ali com ela pode ser suficiente para que a gente consiga já lidar com ela sem precisar usar ali uma comida, por exemplo, naquele momento. Então, ficar com o sentimento por uns 10 minutos, por exemplo, não necessariamente agir. Ou escrever sobre aquele sentimento, também é uma coisa que ajuda bastante gente. Ou, novamente, ali conversar com alguém, pode ser tanto um amigo, um familiar, uma pessoa ali de um chat online seguro, um mentor espiritual, o próprio terapeuta pode ser uma ajuda valiosa, né, nessas situações. Então, conversar ali com uma outra pessoa. A gente também ouve uma música que combina com aqueles sentimentos, pode ser uma situação ali legal para que a gente consiga lidar melhor com eles. A mesma questão que eu falei antes do animal de estimação, também pode ser uma distração, uma maneira de você lidar melhor ali com o sentimento. Então, situações ali que a gente pode trazer, coisas que você gosta de fazer também. Então, na parte de hobbies ali que eu tava falando antes, tem pessoas que gostam de pintar, pessoas que gostam de dançar, pessoas que gostam de correr, pessoas ali que gostam de escrever. Então, a gente tem vários tipos de hobby que você também pode utilizar nessas situações ali de comer emocional, quando a gente percebe que é um comer emocional e não uma fome física e nem uma vontade de comer. Então, geralmente, né, para a gente identificar se a pessoa tem comer emocional ou não, a gente consegue identificar isso numa consulta de nutrição, ou a própria pessoa tem essa percepção de que, eu como quando eu estou ansioso, quando eu estou com raiva, quando eu estou triste, né? E a partir de identificar isso, a gente vai ter ferramentas específicas. Tem uma ferramenta da Sophie que traz as sugestões ali de atividade também, que eu gosto de enviar para os meus pacientes. Tem uma ferramenta mostrando ali a diferença entre fome física e fome emocional, e sugestões de atividade. Tem ferramenta sobre o comer reativo, que é aquele que acontece em resposta às emoções, sugerindo ali práticas meditativas também nesse momento, né? Então, tem várias ferramentas ali que a gente pode usar em caso de comer emocional. E é super importante que a gente trabalhe esse comer, né? Como eu falei, muitas vezes ele acontece na ausência da fome física. E aí a pessoa pode acabar ganhando peso por ela estar comendo ali mesmo sem fome, né? E comendo alimentos muito calóricos e palatáveis. Então, essa pode ser uma das principais causas do ganho de peso para a maioria das pessoas que apresentam esse sintoma, né? Porque não é todo mundo que tem, mas para quem apresenta, pode ser uma das principais causas.
Então, a gente tem estratégias, além ali da gente, por exemplo, utilizar redes sociais e tudo mais, a gente ter outras estratégias de outras fontes que podem trazer prazer, para que a gente consiga também se reconectar com o nosso corpo, se reconectar com nós mesmos, e a gente conseguir entender em que momentos que a gente vai precisar da comida realmente, numa forma física, em que momentos que a gente vai respeitar a vontade ali de comer um momento específico, de comer um alimento específico, em que momentos que a gente vai realmente perceber que a gente não precisa de comida naquele momento, que é realmente uma situação emocional com a qual ali a gente precisa lidar. E até falando um pouquinho de redes sociais, um parênteses aqui que eu queria fazer para vocês, muitas pessoas usam a rede social como uma fonte de prazer, porém, para quem tem uma relação conturbada com a comida e com o corpo, a gente precisa estar sempre atento e fazendo sempre aquela faxina, né, nas nossas redes sociais, então deixando de seguir perfis, pessoas ali que não nos agregam. Isso é super importante, porque muitas vezes a gente segue muitos perfis de pessoas que fazem muita dieta restritiva, por exemplo, ou de pessoas que têm um corpo X que é considerado perfeito, mas a gente não sabe como que a pessoa atingiu aquele corpo X, né? Como que ela chegou ali naquele corpo, e aí fica se comparando, e muitas vezes fica se culpando, né, nessas situações. Ou tem pessoas ali que realmente não agregam nada pra gente, né, não tem nada de positivo para falar sobre alimentação, sobre nutrição, sobre comportamento e sobre os mais diversos temas, né. Então, é muito interessante a gente sempre ter outras estratégias além das redes sociais e eventualmente fazer essa faxina nas redes sociais também. E também, como eu trouxe para vocês, eu sou terapeuta floral e os florais podem te auxiliar muito a lidar com esse comer emocional. Pode ser uma outra ferramenta, uma outra estratégia ali para lidar. Ah, Marcela, existem florais específicos ali para o comer emocional, né? Eu posso comprar numa farmácia uma fórmula pronta ali, escrita para comer emocional, por exemplo, ou para reeducação alimentar, como é mais comum? Não existem florais específicos para nada, gente. Nada nessa vida de sintoma, de doença tem floral específico. O propósito do Dr. Bach, quando ele criou as essências florais, era que o floral fosse usado para tratar a pessoa e não a doença. Então, por isso que a gente não pode pensar numa mesma combinação de essências florais para tratar uma única doença para todas as pessoas. Porque o que o Dr. Bach percebeu, na verdade, quando ele começou a estudar sobre comportamento humano para poder criar um sistema floral de Bach, que é o sistema floral pioneiro no mundo, é que as pessoas, assim, pessoas diferentes, têm diferentes reações a uma mesma doença. Então, por exemplo, algumas pessoas podem sentir raiva, outras podem sentir culpa, outras podem sentir tristeza, outras sentem ali um vazio, por exemplo. Então, a gente não tem, assim, uma doença específica ou sintoma, né, no caso do comer emocional, que a gente tenha florais específicos. Como é que a gente faz essas escolhas dos florais? Na verdade, primeiro, como é que é a escolha, né? Por que escolha? Porque o Dr. Bach criou 38 essências florais. Só que não adianta a gente colocar 38 essências num vidrinho, porque a gente não vai ter a ação esperada. A gente não precisa de todas as essências, né? Em um único momento ali de nossa vida. Então, é interessante que a gente pense numa combinação de 6, 7, talvez um pouquinho mais essências ali, dependendo do que a pessoa trouxer no atendimento de terapia floral também. E aí, para fazer essa combinação, né, de 38, a gente escolher 6, 7, por exemplo, que é uma média boa, né, que a maioria das pessoas acaba se adaptando bem, a gente precisa entender o que aquela pessoa está passando. Então, por que ela tem comer emocional? Quais são os sentimentos que mais levam ela a ter esse comer emocional? É uma tristeza, por exemplo? Então, talvez o gentian, que é um floral usado para tristeza de causas conhecidas, seja interessante. Ou o mustard, que é um floral por aquela tristeza em causas desconhecidas, né? Que a pessoa tá triste, mas ela não sabe definir muito bem por que ela tá triste. Ou se é um floral para quem tem muita raiva, por exemplo. O holly pode ser um floral interessante para quem tem muita inveja, ciúme, né? Essas emoções mais densas ali, a gente poderia usar o holly. Ou para quem tem muita mágoa com as outras pessoas, a gente pode usar o willow, por exemplo. Ou para quem é muito inflexível, né? A gente poderia usar o rock water. Aqui eu tô falando em florais de Bach, viu, gente? Tem
várias linhas ali, tem vários tipos de floral, e eu trabalho com os florais de bato, dando alguns aqui para vocês. Ou Red Chestnut, por exemplo, para quem é muito preocupado com os outros e acaba comendo em situações de preocupação. Então, assim, eu trouxe alguns florais, mas é lógico que a gente tem que analisar pessoa a pessoa, caso a caso, avaliar como é que ela tá se sentindo, que emoções estão levando esse comer emocional, o que ela tá buscando ali na comida, né? Para que a gente consiga montar uma fórmula específica para ela e para que a gente consiga fazer, né, com que os florais auxiliem nesse comer emocional. E é interessante, né, esse uso de florais para quem se identifica com a proposta, porque os florais, eles são essências, né, de flores, então é uma água que tem ali as flores, ela é solarizada e depois armazenada ali com conservante, e aí esse conservante é revendido. Então, são flores silvestres que o Dr. Bai identificou na Inglaterra, ali, região. E aí a gente consegue, a partir da energia de cada flor, cada uma trabalha um pouquinho, alguma coisa ali, alguma situação que a gente precise trabalhar. Depois eu vou falar um pouquinho mais a fundo, é outro vídeo, né, para gravar um pouquinho sobre os florais. Mas uma questão interessante é que, assim, a combinação de florais vai ser diferente para cada pessoa e para cada momento de vida da pessoa. Então, a gente revê essa fórmula floral a cada 30 dias, para a gente ver o que mudou, o que são os novos desafios agora que precisam ser trabalhados. Mas é uma maneira bem interessante da gente trabalhar esse comer emocional, porque os florais, eles não têm contraindicação, então pode ser usado por crianças, gestantes, idosos, eles não têm efeitos colaterais, então eles não atuam no corpo físico diretamente, eles atuam no nosso campo de energia, por isso que eles não têm efeito colateral. E você consegue utilizar mesmo tomando medicações que atuam no corpo físico. Então, ele não tem interação com medicação, com suplemento, por isso que é uma ferramenta bem especial e que também é bem válida, que pode ajudar bastante no caso de comer emocional. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui pra mim. Isso faz o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entrega ele para mais pessoas. Então, mais pessoas podem aí construir uma relação de paz com a comida, saber como lidar com o comer emocional e também saber que os florais são ferramentas ali muito assertivas, né? Que podem auxiliá-las nesse processo também. Se você tem familiares, amigos que você acha que podem gostar do vídeo, compartilha com eles. Se inscreve aqui no canal também, se você gostou. E ativa o sininho para receber as notificações, para sempre estar ali ciente, né, quando eu postar novos vídeos, novos conteúdos, e para você não perder nada. Namastê, até a próxima. Continue no caminho da construção de uma boa relação com a comida.